Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. O que segue é uma aula do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 1, verso 43, dada por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada e gravada em 30 de julho de 1973, em Londres. Pradyumna Prabhu lidera o canto do mantra. Utsana Kula Dharmanam Manushyanam Janardana Narake Niyatam Vaso Bhavati Tyanushruma. Tradução. Ó Krishna, mantenedor das pessoas, eu ouvi pela sucessão discipular que aqueles que destroem as tradições familiares residem sempre no inferno. Srila Prabhupada inicia a explicação. Assim, tradição familiar. Tradição familiar de quem? Manushyanam. Família. Manushyanam. Aqueles que são seres humanos. Eles têm família e rituais familiares. Kuladharma. Jati Dharma. Assim como Chaturvarnyam Maya Shristam Gunakarma Vibhagashaha. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 13. Isto é destinado aos seres humanos. Manushyanam, não para os animais. Assim, a menos que a sociedade humana aceite este princípio de Varnashrama Dharma, ordenado por Krishna, o Senhor Supremo, ele não é considerado entre os seres humanos. Eles são tão bons quanto animais, porque não existe regulação, princípios sistemáticos de como viver um ser humano. Por isso, no Vishnu Purana, quando Chaitanya Mahaprabhu estava conversando com o Ramanandaraya, então Chaitanya Mahaprabhu perguntou: qual é a verdadeira meta da vida humana? Sadhya, sadhana. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 8, verso 118. Sadhya e sadhana. Qual é a meta? Sadhya significa para que nós obtivemos esta forma de vida humana. Isto é chamado sadhya, a meta da vida. E sadhana. Sadhana significa a atividade pela qual nós podemos obter. Nós podemos alcançar aquela meta da vida. Isto é chamado sadhya sadhana. A teoria de Darwin. Muito embora eles estejam dando alguma ideia de evolução progressiva, mas ele não sabe qual é a meta da vida. Por que existe este progresso? Isso, esses patifes, eles não sabem. Simplesmente imaginando, tomando alguns hinos do Padma Purana, Brahmavaivarta Purana, Ashitins Chatwarans Chaiva Divajatishu Lakshanstan Divajatishu. Existem 8.400.000 tipos de Divajatis. Ashitins Chatwarans Chaiva Lakshanstan Divajatishu. Assim, isto já existe. Brahmadbi. Desta maneira, a entidade viva está vagando no ciclo da transmigração da alma. Assim disto, o Sr. Darwin deve ter tirado algumas dicas, mas ele não pôde explicar apropriadamente. Ele não pôde entender aquele Brahmadbi, quem está vagando. Assim, isto é um caos. Então, de qualquer maneira, por que a entidade viva está vagando, não fixa? Então, deve haver algum objetivo. Ele está ansiando por aquilo. Deve haver alguma meta da vida. Alcançar aquela meta da vida, isto é chamado sadhya. Por que nós estamos lutando aqui, pela felicidade ou alguma outra coisa? Nós estamos lutando. Assim, esta questão foi levantada por Chaitanya Mahaprabhu, que, qual é a meta da vida? A menos que haja uma meta da vida, por que existe luta? Por quê? Deve haver alguma meta da vida, sadhya e sadhana. Sadhana significa
os meios pelos quais nós podemos alcançar aquela meta da vida. Isto é chamado sadhana. Sadhana. Então, Ramanandaraya citou: porque, quando existe uma conversa entre duas pessoas eruditas, eles, assim como hoje em dia, isso se tornou uma moda. Na minha opinião, eu penso desta maneira. Que disparate! O que você pode pensar? Qual é o seu conhecimento? Mas ele está muito orgulhoso. Todo mundo desta maneira. Outro dia, aquele Sir Alistair Heard veio. Ele também disse, na minha opinião. Ninguém pensa que ele é a pessoa sem noção número 1. Qual o valor da sua opinião? Ninguém pensa. Mas este é o princípio védico. Mesmo o Chaitanya Mahaprabhu, quando ele foi perguntado por Prakashananda Saraswati que você é um sannyasi, você não se ocupa no estudo do Vedanta, você está simplesmente cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Assim, porque supostamente um sannyasi deve sempre ler a filosofia Vedanta, especialmente, e toda outra filosofia. Assim, o que é isto que você está cantando como uma pessoa sentimental? Então Chaitanya Mahaprabhu respondeu, sim, meu Guru Maharaja, mestre espiritual, viu que eu era o tolo número 1. Assim, Chaitanya Mahaprabhu, isto era conhecido por Prakashananda Saraswati. Ele era um grande estudioso erudito em sua vida estudantil. Então, ele está posando como o tolo número 1. Assim, desta maneira. Chaitanya Charitamrita, o autor do Chaitanya Charitamrita, ele está se apresentando. Purishera Kita Haite Munisei Lagista. Chaitanya Charitamrita Adilila, capítulo 5, verso 205. Eu sou mais baixo que o verme no excremento. Purishera Kita Haite Munisei Lagista. Lagista significa mais baixo, inferior. Jagai Madai Haite Munisei Papista. Jagai Madai, eles eram considerados. Eles eram bêbados, caçadores de mulheres, por isso eles eram pecaminosos. Então, Chaitanya Charitamrita Kahé diz que Jagai Madai Haite Munisei Papista. Esta é a maneira. Ninguém pensa em si mesmo como ele tenha se tornado um homem muito grandioso e ele tem a sua própria opinião para dar. Isto é patifaria. Então todo mundo deve pensar que, qual é o meu valor? Isto é realmente erudito, humilde e manso. Ninguém deve pensar que, agora eu aprendi tudo, eu posso superar todo mundo. Eu me tornei acima de todas as regras e regulações. Agora eu me tornei um Paramahamsa. Isto é patifaria. Todo mundo deve sempre pensar, eu sou o tolo número 1. Portanto, o empenho continuará para se tornar perfeito. Se nós pensamos que, agora eu me tornei perfeito, Paramahamsa, então os princípios regulativos espirituais nunca serão seguidos e você cairá. Então, aqui Arjuna também diz que Narake Niyatam Vaso Bhavati Iti Anushruma. Krishna, eu ouvi isto das fontes autoritativas. Ele nunca diz, Krishna, na minha opinião, se isto é feito desta maneira, então as pessoas irão para o inferno. Ele não dá a sua própria opinião. Ele diz, Iti. Assim, Anushruma, eu ouvi. Isto é chamado Sistema Parampara. Ninguém deve dar a sua própria opinião. Ele deve citar as afirmações autoritativas para apoiar sua proposição. Assim, similarmente, quando Chaitanya Mahaprabhu perguntou que qual é a meta da vida e como alcançá-la? Então, Ramanandaraya, ele não deu sua própria opinião, que, na minha opinião, desta maneira. Aqui também Arjuna diz, Iti Anushruma, eu ouvi isto. Ele ouviu, isto significa. Shushruma significa ouvido da autoridade. Assim, Ramanandaraya disse que o verdadeiro propósito da vida, a meta da vida, é satisfazer a suprema personalidade de Deus. Assim como nós somos cidadãos, qual é o nosso dever? Nós queremos satisfazer a autoridade, o governo. Quando alguém serve bem ao governo,
Em seu país, ele é reconhecido como um cavalheiro. Ele é conhecido como conde, como senhor, como tantos. Eles têm títulos. Todo o país, quando uma pessoa é um cidadão muito exaltado, então ele é reconhecido pelo governo. Assim, se este é o sistema na nossa vida ordinária, então a meta da vida deve ser satisfazer o governador supremo, ou o governo supremo. Isto é um senso muito comum. Mas eles não têm governo supremo. Eles pensam: qualquer governo que nós fazemos, isto é final. Não. Existem tantos reinos, tantos planetas. Em cada planeta existe governo, existe autoridade. E acima de todos eles existe a autoridade suprema, Krishna. Ishvara Paramakrishna Satchitananda Vigraha. Brahma Samhita, capítulo 5, verso 1. Esta é a injunção chástrica. Existem muitos controladores. Neste planeta existe controlador. Existe um outro planeta, um outro planeta. Mesmo o Brahma é o controlador de todo o universo. Assim como em nosso governo existe sistema, um departamento, vários departamentos estão sendo manejados por um outro diretor. Vários diretores estão sendo manejados por um outro secretário. Assim, o mesmo sistema. Krishna é o proprietário supremo. Sarvaloka Maheshwara, Bhagavad Gita, capítulo 5, verso 29. E ele tem muitos secretários, assistentes. Eles são chamados Brahma. Assim, Brahma significa o administrador de Brahmanda, universo. E existem milhões de Brahmas. Milhões, trilhões. Eles são incontáveis. Ananta Koti, Yasya Prabha, Prabhavato Jagadanda Koti. Brahma Samhita, capítulo 5, verso 40. Koti. Koti significa ilimitado. Jagadanda. Jagadanda significa universo. Brahmanda ou Jagadanda. Anda. Anda significa esta forma de ovo, redondo, forma oval. Por isto é chamado Anda, Brahmanda, Bhu-Gola. Gola significa redondo. Eu ouvi que antes da ciência as pessoas tinham a impressão de que este mundo é quadrado, não é isso? Os devotos então respondem: plano. Prabhupada então continua a explicação. Plano, sim. Mas no Shastra Védico, milhões de anos atrás, isto é mencionado, Bhu-Gola. Gola significa redondo. Simplesmente veja. E estes patifes dizem que antigamente as pessoas não eram tão inteligentes. Eles são inteligentes porque eles estão pensando que este mundo é plano. E aqueles que falaram milhões de anos atrás, isto é redondo. Eles teriam menos inteligência. Simplesmente veja. Bhu, Gola. Gola significa redondo. Bhu, Gola. Similarmente, Jagadanda. Abda significa redondo, assim como um ovo. Anda significa ovo. Jagad Anda. Este universo tem a forma de ovo. E nós podemos ver também. O céu é redondo. Este é o muro deste universo. Então, de qualquer maneira, assim como nós estamos aqui, neste pequeno governo, nosso negócio é satisfazer o governante. Suponha se você critica a rainha. Se você diz publicamente numa reunião que a rainha é uma prostituta. Então, o que ocorrerá? Imediatamente você será preso e punido. No privado da sua casa você pode dizer: ninguém ouvirá. Mas se você diz tal coisa disparatada em público, imediatamente você será um criminoso. Por isso, seu dever é respeitar a rainha, submeter-se às ordens do governo. Esta é a sua meta de bom cidadão. Qual é a diferença entre bons cidadãos e foras da lei? A diferença é que o bom cidadão está sempre tentando satisfazer o governo por seguir as leis dadas pelo governo. Então, por isso, a nossa meta última é satisfazer o governo supremo, Krishna. Porque Krishna é o supremo. Estes universos, eles são reinos de Krishna. Existem muitos reinos, assim como nós temos muitos universos dentro deste mundo material. Similarmente, existem muitos planetas espirituais no mundo espiritual.
Estes são assuntos de senso comum. Por que as pessoas não entenderão? Por isso, o nosso negócio é satisfazer Krishna, tornar-se perfeito, satisfazer Krishna. Vishnur Aradyate. Assim como Vishnur Aradyate. Esta é a filosofia. Nate vidu Swartagatim hi Vishnum. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 5, verso 31. Suponha em um escritório seu chefe imediato, algum superintendente do escritório. Você segue suas ordens, muito embora ele não seja final. Acima da superintendência do escritório existe um outro secretário. Acima do secretário existe um outro diretor. Acima do diretor existe um diretor administrativo. Estas são coisas de senso comum. Similarmente, existem muitos controladores. Mas o controlador supremo é Krishna, ou Vishnu. Assim, estes são assuntos de senso comum, que a meta da nossa vida é satisfazer o Senhor Supremo, Vishnu, ou Krishna. Isto é senso comum. Existe qualquer outra razão por que ele deve ser satisfeito? Não. Você deve satisfazer. Assim, isto é Vaishnavismo. Alguém que quer satisfazer Vishnu, ele é chamado Vaishnava. Isto é Vaishnavismo. Vishnu significa o Senhor Supremo. Assim, tudo é arranjado para a satisfação do Senhor Vishnu. Então, desde o começo, os gatos e cães, eles podem ser treinados para satisfazer Vishnu? Não existe a possibilidade. Eles são cães, animais. Eles estão simplesmente ocupados com os 4 princípios da vida: comer, dormir, vida sexual e defender-se. Isto é tudo. Eles não podem ser treinados que você se torne muito obediente ao Senhor Vishnu. Torne-se um devoto. Mammana bhavamad bhakto madhyaji mannamaskuru. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 65. Você se torne um devoto de Krishna. Não, isto não é possível. Por isso está dito que Manushyanam, este é o dever de Manusha, não do cachorro. Manushyanam, Utsanakula Dharmanam, Manushyanam Janardana. Assim, a vida humana tem uma grande responsabilidade. Se você se torna como gatos e cães, os hippies, então Utsana, tudo está destruído. Utsana Kula Dharma. Eles não têm família. Eles não se preocupam com qualquer regra e regulação. Utsana, tudo destruído. Jaganya Gunavritista, Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 18. Sem família, sem tomar banho, nenhuma adoração, nada de... tudo irresponsabilidade. Eu vi isto em Amsterdã. Qual é aquele parque? Ramsaduta então responde: Vondal Park. Srila Prabhupada continua a explicação. Horrível. Na verdade, o que foi falado por Arjuna 5.000 anos atrás, isto está agora acontecendo. Utsana, tudo destruído, terminado. Kula Dharmanam, sem vida familiar. Assim, por isso, para o ser humano, este é o dever entender a sua posição. E este é o dever satisfazer o Senhor Supremo. Este é todo o plano. Por isso, Ramanandaraya citou o verso do Vishnu Purana que Varnashrama Charavata Purushena Parapuman Vishnur Aradyate, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 8, verso 58. Porque a meta é satisfazer Vishnu, tornar-se Vaishnava. Tornar-se Brahmana também é um status inferior. Você ouvirá do Chaitanya Charitamrita que nosso Madhavendra Puri, ele estava instalando deidades. Assim, existem muitos Brahmanas, casta Brahmana, nascidos na... Então, para dar àqueles Brahmanas a ocupação de adoração, ele os iniciou para se tornarem Vaishnavas. Porque, sem se tornar Vaishnava, ninguém tem o direito de adorar Vishnu. Vishnu não aceitará nada de qualquer um, a menos que ele seja um devoto. E Vishnu é um pobre que ele veio para receber de você? Ele não pode comer? Ele não tem meios para comer? Não. Ele concorda em aceitar a nossa oferenda simplesmente com base no amor. O Vaishnava ama Vishnu, e Vishnu concorda em aceitar qualquer alimento. Patram pushpam phalam toyam yome bhaktya prayachati. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 26. Esta bhakti é a coisa principal.
não o seu prato palatável. Vishnu é bastante competente para preparar pratos saborosos milhares de vezes melhor do que o que você pode oferecer. Mas a coisa verdadeira é Bhakti. Assim, Vishnur Aradhanam significa que deve ser a meta da vida humana. Vishnur Aradhana significa que a pessoa deve tornar-se um Vaishnava. E Vaishnava significa vida regulada. Não tudo destruído, acabado, tornarem-se porcos. Isto não é Vaishnava. Vaishnava significa regulado, com um fim, como satisfazer Vishnu. Então, todo o esquema védico está aí. Como satisfazer Vishnu. Por isso está dito que Utsanakula Dharmanam Manushyanam, Bhagavad Gita, capítulo 1, verso 43. Na vida humana, se eles não seguem os princípios regulativos da vida familiar, tradição familiar e o arranjo sistemático das 4 divisões da sociedade, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, desta maneira nós podemos satisfazer o Senhor Supremo. Nossa meta é satisfazer o Senhor Supremo. E isto pode ser feito perfeitamente se nós seguimos os princípios regulativos de Jati e Dharma, Kula Dharma. Jati e Dharma significa, se você é nascido na família de um Brahmana, você tem deveres em particular. Simplesmente se você pensa sobre si mesmo, que eu nasci numa família Brahmana, meu dever já está completo. Agora eu posso fazer qualquer disparate. Eles pensam desta maneira. Eu tenho dito, eles são muito orgulhosos de nascerem numa família Brahmana. Assim, quando os outros estão ocupados em serviço devocional, eles dizem: "Oh, você nasceu numa família inferior, você tem que fazer isto. Nós nascemos numa família Brahmana, nós não temos que fazer nada." Vejam só, mas eles não sabem que Jati Dharma Kula Gnanam Utsana Kula Dharmanam. Se você é, na verdade, um Brahmana, você deve manter sua tradição familiar. Isto é Brahmana. De outra maneira, se você sacrifica tudo da sua tradição familiar, assim como em seu país, a família Lord é mantida. O governo. A família Lord possui dinheiro depositado com o governo. E o governo entrega os juros, de modo que a tradição familiar possa ser mantida. O estilo aristocrático. Ou, se eles estragam, não se importam mais com eles. Então, a casa deles será vendida e eles se tornam mendicantes de rua. Isto é tudo. Não mais família Lord. Assim, em todo lugar. Se você fala do ponto de vista, politicamente, ou socialmente, ou espiritualmente, para os seres humanos, se você quer tornar a sua vida bem-sucedida, então você deve manter a tradição de Brahmana Vaishnava. Assim, nós somos Vaishnava. Nossa única tradição é como satisfazer a Vishnu. Esta é a tradição de todo mundo, mas especialmente Vaishnavas. Eles devem ser muito alertas, muito cuidadosos, em como manter o Senhor Vishnu ou Krishna satisfeito. Este é o nosso único negócio. Assim, vocês não devem negligenciar isto. Então, Utsana Kula Dharmanam. Então você estragará tudo. Quando você convidou Vishnu, Krishna, Chaitanya Mahaprabhu para aceitar seu serviço, você deve ser muito, muito cuidadoso em como prestar o serviço. O quão limpo, o quão belamente você tem feito isso. De outra maneira, tudo ficará estragado. Utsana Kula Dharmanam. O Kula Dharma de um Vaishnava é simplesmente satisfazer Krishna. Assim, no Manushyanam, na verdade, a vida humana começa quando ele está pronto para servir ao Senhor Supremo Vishnu. Isto é vida humana. De outra maneira, isto é vida animal. Por isso, o mundo inteiro está em caos. Eles não estão ansiosos para servir Vishnu. Eles estão simplesmente ansiosos para servir os seus sentidos, Godasa, servo dos sentidos. Assim, ao invés de se tornarem servos dos sentidos, vocês devem se tornar mestres dos sentidos. Isto é chamado Goswami. Se você permanece servo dos sentidos, então você é Godasa. Kamadinam Katida Katina. Isto é vida animal. Mas quando você se torna mestre dos sentidos, como isto é possível? Mestre dos sentidos.
Agora, se você emprega seus sentidos sempre no serviço a Krishna, seus sentidos já estão controlados, assim como a sua língua. Sua língua pede a você: vá para um restaurante e coma uma coisa muito boa. Mas, se você é um Vaishnava, você tem que fazer um voto que eu não permitirei que minha língua coma qualquer coisa exceto prasadam. Isto já é controlado. Isto significa: controlar os sentidos significa ocupar os sentidos no serviço do Senhor. Isto é controle. De outra maneira, pela força, assim como os yogis, eles tentam artificialmente por alguma ginástica. Isto pode ser possível por algum tempo, mas existem muitos exemplos. Isto se torna... A gravação para. Quando a gravação retorna, Srila Prabhupada está dizendo: porque pela força eles não podem controlar os sentidos. Isto não é possível. Você deve dar uma ocupação melhor. A gravação para novamente. Quando retorna, Srila Prabhupada está dizendo: pela força, se você pensa que eu controlarei minha língua, eu controlarei meus olhos, eu controlarei meu genital, eu controlarei minha barriga. Artificial. Isto pode ser possível por algum tempo, mas eles são tão fortes, os sentidos são tão fortes, artificialmente isto não pode ser parado. Parandriштва. A gravação para. Quando a gravação retorna, Srila Prabhupada está dizendo: afirmado no Bhagavad Gita, se você dá aos sentidos uma ocupação melhor, então você pode controlar. Rishikena, Rishikesha, Sevanam Bhaktiruttama, Sarvupadi Vinir Muktam Tatparattvena. A gravação para. Quando retorna, Srila Prabhupada está dizendo: purificar os sentidos. Como? Pela ocupação dos sentidos no serviço. A gravação para novamente. Então retorna com Srila Prabhupada dizendo: Tatparattvena. Nova parada. Retorno então com Srila Prabhupada dizendo: então você será capaz de purificar os sentidos. E com a purificação dos sentidos, quando você está ocupado no serviço ao Supremo, isto é chamado Bhakti. Então, se nós realmente somos seres humanos, Manushyanam. Nova parada na gravação. Retorna com Srila Prabhupada dizendo: Kula Dharma, esta tradição familiar, isto não é para gatos e cães. Se você vive como gatos, nova parada. Então a gravação retorna. Não há questão de tradição familiar. Mas, se você vive, nós queremos viver como seres humanos, Manushyanam. Então, este sistema deve ser. Nova parada na gravação. Retorno. Purushena Parapumam Chaturvarnyamaya Shristam Gunakarma Vibhagashaha. Então, a sociedade deve ser dividida em 4 classes, assim como nós temos 4 divisões na... Nova parada na gravação. A gravação retorna com Srila Prabhupada dizendo: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra deve haver, e cada um deve servir de acordo com seu guna karma, qualidade e capacidade para o trabalho. Então, toda a sociedade é organizada. A gravação para novamente. Retorna então: será perfeito, haverá paz, sem guerra, nada deste tipo, e gradualmente fazendo progresso de volta ao lar, de volta ao Supremo. De outra maneira, será um caos. A gravação para novamente. Retorna com Srila Prabhupada dizendo: como se tornou no presente momento. Então, nova parada na gravação. Retorno. Utsana Kuladharmanam Manushyanam Manusha Janardana. Jana significa o público em geral. E alguém que controla. Krishna controla todo mundo. Nova parada na gravação. Retorno. Janardana. Assim, meu querido Janardana, Krishna, na sociedade humana, se nós estragamos este processo tradicional, então o quê? Isto se torna Narake Niyatam Vaso. Se você não... A gravação para novamente. Retorna. Se nós vivemos como cães e gatos, então, na próxima vida, nós obtemos de cães e gatos. A gravação para.
Retorna então com Srila Prabhupada dizendo: mas estes patifes, eles não sabem, eles não acreditam na próxima vida. Esta é uma condição tão horrível. De propósito, se você não se coloca, se você não segue, a gravação para, então retorna. Processo, o Varnashrama Dharma, nova parada, retorno. Sociedade, Utsana Kula Dharmanam, Manushyanam, Janardana, Narake Niyatam. Niyatam significa sempre. Nova parada. Assim como o porco, vida infernal. Uma parada na gravação, então retorna. Comendo excremento, vivendo num local imundo. Maya está ditando: você é. A gravação para novamente, então retorna com Srila Prabhupada dizendo: mais do que um rei. Sim, algumas vezes Indra se torna um porco, e por causa da maldição de Brihaspati. Assim, quando Brahma novamente veio para chamá-lo, a gravação para, então retorna. Ele era Indra, ele negou. Nova parada. Então retorna com Srila Prabhupada dizendo: responsabilidade, família. Nova parada. Então retorna. O porco, a gravação para novamente. Então retorna com Srila Prabhupada dizendo: Avaranatmika Shakti. Nova parada. Então retorna. O padrão mais baixo da vida. Ele pensará que eu estou muito feliz. Isso é chamado Avarana. A gravação então para e retorna. Assim, se o porco pensa que eu estou vivendo, nova parada. Retorna. Então ele morrerá na mente humana. A gravação para novamente. Então retorna. Condição infernal de vida. Então ele pode fazer progresso na vida espiritual. E pelo tempo que ele pensa que eu estou vivendo muito pacificamente, muito feliz, a gravação para. Então retorna com Srila Prabhupada dizendo: então, Atato Brahma Jigyasa. A menos que a pessoa chegue a este ponto, aquele sentido virá quando a pessoa segue a tradição familiar da vida. Fim. Para aprender mais, acesse também o canal no YouTube, Curso do Bhagavad Gita Como Ele É. Inscreva-se e ative as notificações. Obrigado. Hare Krishna.